Olá, pessoal! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso último episódio do podcast Decodificando a Jornada Analítica, um espaço onde a gente aborda de uma forma muito prática a jornada analítica em diversas organizações e como essa cultura orientada a dados é capaz de transformar e impulsionar vários negócios. Eu sou a Ana, head do Laboratório de Organizações Analíticas e também da Capra, nosso braço de consultoria, onde eu acompanho muito de perto diversas dessas transformações. E ao longo de toda essa série, eu tenho tido a oportunidade de conversar com inúmeras lideranças de grandes organizações que estão passando por esse movimento de transformação analítica, que estão passando por essa jornada analítica. Então, a gente já recebeu convidados de Electrolux, IP, Unilever, Banco do Brasil, diversas indústrias de vários segmentos, de vários portes, e hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez convidados super especiais. Vou trazer eles aqui para o palco para que eles possam ir se apresentando. Spínola, Nodari, Edu, que vocês já conhecem, que é de casa. Pessoal, obrigada pelo convite. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Antes da gente se aprofundar, né, no tema do nosso episódio de novo, que é falar sobre o futuro das organizações analíticas, ou os futuros, se a gente pode dizer assim, queria que vocês se apresentassem brevemente e me contem, na opinião de vocês, o que é uma cultura analítica e o que levou uma organização, né, do porte do Sebrae a ter iniciado um movimento como esse de cultura analítica. Spínola, quer começar? Vamos lá. Valeu, Ana. Obrigado aí pelo convite. Obrigado ao Edu também, nosso parceiro aí das antigas. Então, eu sou André Spínola, estou aqui como gerente de estratégia e transformação no Sebrae Nacional, Brasília, que é a área que, dentre outras coisas, aqui conduz o processo de construção da estratégia da instituição, o planejamento, os planejamentos, né? E também tem uma dedicação grande aí à parte de dados, que o Nodari, que vocês vão conhecer aí, coordena, e construção de uma cultura analítica. E aí, já te respondendo aí, eu acho que a gente está aqui no centro desse desafio. O Sebrae é uma instituição... Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, né? Então, a gente aí está em todo o Brasil, nós somos 7 mil colegas nos times, mais um sem número de colaboradores que são consultores, parceiros, entidades conveniadas. Então, construir essa cultura é um desafio por essa amplitude gigante, mas ao mesmo tempo é um prazer, porque é um time muito engajado, é um time muito habilitado, e ter habilidade eu acho que é a chave aqui. Então, a gente está em busca de habilitar, ajudar as pessoas, ajudar a instituição a habilitar pessoas para essa tomada de decisão com base em dados, não diminuir cada vez mais o feeling, isso é difícil, trazer os dados para o centro da decisão, e como você abriu bem aí, agora com muita tecnologia para facilitar esse processo, né? IA e tudo mais. Então está muito mais fácil hoje a gente saber fazer as perguntas, a gente saber entender os gaps e a gente fazer a tomada de decisão mais assertiva. Eu acho que é uma satisfação nossa estar no centro aí desse desafio, com resultados muito legais, inclusive em parceria com vocês aí nessa jornada. Boa, Nodari, vamos lá. Boa tarde, Ana, Edu, André. Primeiro, muito obrigado pelo convite para fechar a série, né, do Decodificando a Jornada Analítica e ainda mais falando sobre o futuro, né, é um convite muito bom. E hoje eu estou coordenadora trabalho junto com o André, eu coordeno o núcleo de inteligência de dados, né, então aqui a gente tem aqui como grande objetivo, né, implantar essa gestão por dados e disseminar a cultura analítica tanto para os 27 unidades da federação aqui do Sebrae, mas também para os pequenos negócios. Então, e a gente tem esse desafio bem grande, no sentido de transformar uma empresa que tem cultura analítica, né, a empresa que ela não usa os dados mais só como suporte, né, que os dados elas fazem parte da estratégia, fazem parte dos processos, não existe mais uma distinção entre isso é dado e isso é operação, uma consegue a outra, né, e o grande motivador disso tudo é que uma empresa com cultura analítica, que tem uma gestão com base de dados, ela aprende rápido. Então, aprender com base de dados com velocidade, acho que é um ganho que leva, né, que é um diferencial competitivo
de hoje, né? Isso é muito importante. Legal. E acho que até o caso do Sebrae, como vocês usam dados do lado de dentro de casa, mas também ajudam e impulsionam outros empreendedores, né? Porque tá dentro da missão de vocês. Então, o desafio é grande, né? Edu, quer dar um oi para o pessoal também? Oi, gente. Muito bom estar aqui fechando essa série com vocês. Abri, né, a série lá no começo, no primeiro episódio. Estou aqui de volta, com alguma outra participação aí no meio do caminho. Mas é muito legal estar aqui e especificamente nesse papo, um sobre futuro e dois com o Sebrae, que a gente está trabalhando aí, acho que desde final de 2020 junto, fazendo um trabalho bacana. Dá para ver a evolução que já aconteceu, e acho que esse ponto que você trouxe para mim é o que conecta tudo aqui com o futuro, né, Ana? Que é como é que o Sebrae fica mais analítico, mas mais do que isso, como é que ele leva essa questão da cultura analítica também para todo o Brasil, né? O impacto que isso tem é muito legal. Assim. É todo um ecossistema, né? Boa, gente. Quando a gente fala, vamos começar então, né? Quando a gente fala sobre o futuro das organizações analíticas, eu acho que é assim, impossível a gente não pensar em inteligência artificial, né? E a generativa, principalmente, que tem sido o boom da vez de todas as discussões, praticamente, ela está presente. Tem até um estudo da Gartner que aponta que até 2026, ou seja, ano que vem, né, super próximo, 60% das decisões organizacionais vão ter o apoio da IA, tá? Um apoio direto de IA ou de analytics. Então, é um número muito forte e relevante, né? Só que antes da gente entrar nesse universo da IA, eu quero trazer um outro elemento para a nossa discussão, porque eu acho que isso, né, tem muitas pessoas falando sobre isso, obviamente a gente vai tocar nesse ponto, mas acho que até junto desse movimento de IA, a gente tem visto os dados cada vez de uma forma integrada nos processos de negócio, né? Antigamente a gente passou por todo aquele histórico dos dados pertencerem à TI, depois dos dados pertencerem à área de BI, enfim, foram várias evoluções. E hoje a gente está vendo muito um conceito de dado como um capability da empresa, né? A gente passou por até aquela nomenclatura e o processo de data as a product, data as a project, e agora a gente está vendo algo mais contínuo, menos pontual, né? Um projeto ele tem início, meio e fim. Quando a gente olha esse dado como capability, a gente vê mais ele como algo linear e perene dentro da empresa. E aí, eu quero ouvir, vou te puxar, Nodari, para começar a gente discutir o assunto. Como que você tem visto esse uso, né, do dado como um capability para a empresa? Será que esse vai ser o fim de áreas como TI e Analytics? Porque agora eu estou tendo dado pulverizado em toda a empresa. Como que você enxerga o futuro disso? Como que você enxerga isso impactando várias empresas também que o Sebrae pode atender? Essa é uma visão bem interessante, porque uma visão utópica que pode ajudar muito nessa disseminação de uma cultura analítica é a gente tratar como a utopia de que uma área de dados ela é feita para não existir mais. No momento que toda essa capabilities, essas competências, elas estão disseminadas na empresa, a gente tem uma fluidez, e não só dentro da empresa, e principalmente quando a gente fala aqui como o Sebrae, né? Esse dados e a inteligência que é construída acima dele flui entre as áreas, entre os processos e também com parceiros de negócio, com clientes, né? E isso meio que repete, né, uma estrutura de tecnologia hoje. Olha, a gente consegue ter dados abertos, vários provedores de serviço, a comoditização da nuvem, né? Então a gente tem uma fluidez nesses dados. Só que isso associado uma capability, uma competência organizacional, né? Ela é muito associada à competência, às competências, capabilities individuais, né? Então e o conjunto disso constrói a cultura analítica. É muito interessante dizer assim que
vivência com a tomada de decisão em dados sai do suporte do dado, assim, da empresa. Assim, as empresas começam a ver que não é só um dashboard bonito, né? Um dashboard que é só bonito, que ele não traz sentido, né? E são vivos, enfim, tem toda essa arquitetura do conjunto entre tecnologia e cultura que baseia tudo isso. E é muito interessante que essa parte dos dados ela tem colocar as perguntas, o negócio acima da tecnologia, que daí coloca. A gente passou por um tempo em que tivemos novas tecnologias, novas descobertas de dados, e muito do desenvolvimento da cultura analítica das empresas coloca assim, eu quero essa tecnologia de dados. Agora a gente tem uma virada, né? É o negócio, o business first, olha, que resultado a gente quer chegar no negócio, e a partir daí, que tecnologias a gente precisa, tanto de A, tanto de dados, né? Então, é o negócio, a pergunta, qual é a boa pergunta antes da gente chegar na tecnologia? E isso acaba se disseminando nas empresas, no pensamento das pessoas, até nos indivíduos começam a usar a tecnologia em dispositivos individuais, assim, como uma disseminação geral da cultura. Boa. Trazer o Spínola para a conversa. Qual que você acredita que, assim, seria a métrica de sucesso, ou para falar assim, a gente atingiu o nosso objetivo com cultura analítica, com uma empresa mais baseada em dados? Se você pudesse escolher, assim, qual que é a nossa métrica? Qual que é esse nosso objetivo? Transformando isso em dados, né? Qual seria para você? Eu acho que a palavra cultura, ela é fundamental, e eu acho que ela ainda é um pouco banalizada. Né? Atingir a cultura, ter a cultura analítica implantada numa empresa, numa instituição, numa organização, de verdade, eu acho que é o grande gol aqui. E aí, como é que a gente mede? A gente fala muito de cultura aqui, de planejamento, como é que a gente vê que uma estratégia, que a nossa estratégia está pegando aí nos processos de planejamento, né? É quando a gente não precisa mais empurrar, é quando os líderes, as pessoas conversam sobre isso, usam, experimentam, tem uma iniciativa. Quando você tem o sistema interno de promoção de pessoas, de reconhecimentos, que olha para isso com causalidade, com intencionalidade, e também reforça isso, também reconhece isso. Então, eu acho que esse gol é essa cultura implantada, que não sofra com espasmos, que não sofra com troca de lideranças, que não sofra com falta de capacitação, que não sofra com expectativas irrealistas e inocentes, porque as pessoas não estão habilitadas ali, desde as lideranças até os tomadores de decisão intermediários e tal. Então, isso bem focado, isso numa jornada, né? A gente está falando aqui de jornada, o podcast é a jornada. Então, essa jornada, ela não tem fim, mas ela tem um grande gol, um grande primeiro momento, que é a cultura implantada. Eu acho que aí você acelera isso tudo que o Nodari falou, acelera o foco em resultados, acelera o alcance de resultados, acelera a explosão de eficiência na empresa como um todo. Então, eu iluminaria isso aqui. Quebrar as ilusões, quebrar os clichês, realmente trabalhar em cima do atingimento de um estado ótimo numa cultura. E aí, se isso está sendo conversado, praticado, testado, monitorado, mensurado, recompensado, de uma forma autêntica, de uma forma que não precise de empurrões, e sim de ver essa máquina de um aperfeiçoamento de um processo, de uma máquina, de uma esteira que está andando numa velocidade interessante. Então, sair dessas armadilhas e ter consistência nesse grande arcabouço. Boa. Gostei muito do jeito que você trouxe, Spínola, porque é a jornada, né? Que a jornada não tem fim, assim, ela é uma coisa contínua, mas tem um momento de virada, né? Assim, tem um momento que é isso, a engrenagem começou a rodar de um jeito que não tem mais volta, assim, ela não para de novo, a evolução, ela passa a ser bem legal. Gostei disso, bem bacana. Mas acho que no início também é um pouco difícil a gente entender que é uma jornada e o timing, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado a começar hoje, mês que vem eu já quero aferir o resultado.
porque são dados, né? Eu tenho que mensurar. Cadê o dado? E como que você mensura que uma empresa, uma área que seja, está tomando melhores decisões? Não é tão trivial, né? É uma coisa bem difícil. E aí você vai falar, você não vai ter o resultado no primeiro mês. Você vai ter o resultado depois de meses, depois de anos, que é o que ilustra essa jornada. Expectativas irreais são um grande problema. Eu já passei por isso, eu senti na pele. Ali nos idos de 2018, 19, 17, 18, 17, 18, a gente estava no hype da transformação digital. E aí eu me embrenhei aqui, fiz algumas escolhas internas aqui muito arrojadas, coloquei cargo à disposição e fui trabalhar num squad aqui, isolado. Enfim, deu tudo errado, mas eu comendo muito por conta de expectativas irreais, assim, Mas, por outro lado, foi um aprendizado gigante. Mas é isso que a gente está, sobre o que a gente está falando aqui, faz parte da cultura. Uma boa cultura não gera lideranças afobadas que vão ficar te cobrando coisas com um mês, com dois, virada de mesa, enfim, o próprio conceito de dados, né? O conceito de dado, ainda a gente luta muito aqui para extirpar o conceito de planilhões, de cadastro, de ter a visão mesmo do estado da arte, de que dado é predição, é comportamento, leituras microscópicas que a gente não consegue fazer como humanos, né? Então, é por aí. Sim, são doses homeopáticas praticamente, né, diárias. Voltando retomando o assunto da IA, gente, acho que a gente tem escutado muito, principalmente esse ano, falar sobre os agentes, né, de IA, junto da IA generativa. Tomada de decisão aumentada, muito trazendo uma ótica que a gente traz aqui no Instituto também, a combinação entre humano e IA, não é descartar um em detrimento do outro, mas como que a gente combina essas duas inteligências, essas duas personas, porque tem gente que vai falar que IA não tem inteligência. Esse é outro podcast, o de Ialoceno, a gente pode ir para esse laboratório falar sobre ética e inteligência artificial, então não vou trazer esse tema aqui agora, mas a gente tem visto, de fato, várias empresas implementando, né, seus agentes, implementando as suas IAs para ajudar no atendimento do cliente, seja para automatizar até todo um processo e liberando as pessoas para outras demandas, para outros assuntos. E eu quero trazer você para essa conversa, Edu, porque eu sei que esse é um assunto que você gosta, que você pesquisa bastante. Você acha que esse é o futuro, assim, que essa onda dos agentes de IA, a tomada de decisão automatizada é algo que veio para ficar? Ou será que daqui a pouco a gente pode até se deparar com um movimento inverso de uso da IA devido às consequências, às regras de negócio que não são calculadas, ou que por mais que a gente tente considerar muita coisa, sempre tem os vieses, e aí o impacto de uma IA ali rodando, né, na vida real pode gerar consequências muito perigosas, né, e numa magnitude muito grande para algumas pessoas. Como que você imagina esse futuro com IA, sem IA? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente ainda está num processo nas empresas onde a gente ainda está buscando muito a eficiência operacional, a performance e coisas do tipo, e menos formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, acho que, como o Spínola trouxe, a cultura ela é um fator muito importante aqui, porque tem uma mudança, né? E uma mudança da forma de trabalhar, uma mudança da forma das coisas acontecerem. E eu entendo que os agentes eles estão vindo quase como a pandemia veio para a transformação digital, né? A transformação digital era assim, não, vamos colocar todo mundo para trabalhar remoto. Não, não vai dar certo isso. E aí, de repente, veio a pandemia, deu um tapa, né, na cara de todo mundo e falou assim, agora todo mundo tem que trabalhar. E no dia seguinte estava tudo funcionando, a tecnologia estava lá já
Para mim, os agentes eles estão vindo nessa questão de tudo o que puder ser automatizado, melhorado performance, etc., vai ser, tá? Aqui eu acho que o ponto é as empresas ainda estão tentando descobrir o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, né, Como achar esse ser equilíbrio, né? automatizado. Como achar esse equilíbrio? Esse é o grande ponto. E aí, só por uma curiosidade aqui, eu estava montando aqui a minha aula do MBA, falando de organizações analíticas e assim por diante, e ao mesmo tempo que tem a pesquisa da Gartner falando, né, que as empresas estão colocando mais e que até o ano que vem a gente vai ter muito mais inteligência artificial tomando decisão e tudo mais, eu encontrei umas outras pesquisas mostrando que em 2025, comparado com 2024, a gente aumentou a velocidade da implantação de inteligência artificial nas empresas em mais de 50%. Porém, a tomada de decisão baseada em dados caiu 10% comparado com o ano anterior. Então, esse equilíbrio, né, de o quanto a gente está usando a inteligência artificial para automação de processos versus para ser inteligente, né, e dar a resposta certa e tomar a decisão por nós e assim por diante, eu acho que é a preocupação. Porque a tomada de decisão, no fim das contas, nada mais é do que um monte de regra de negócio, né, empilhada uma em cima da outra. Se você treinar errado a inteligência artificial para tomar essas decisões, ela só vai tomar a decisão errada mais rápido do que você. Sim. Mas eu acho que o fator humano vai continuar sendo importante. A gente só precisa que as pessoas entendam que tem esse novo momento de pensar na tomada de decisão, de pensar no que tem ou não que ser automatizado, né? E eu acho que junto disso, Edu, ainda existe muito receio de substituição, né? Então, uma coisa é eu utilizar uma IA para me ajudar num e-mail marketing, numa campanha, numa atividade que é minha. Outra coisa é eu delegar, às vezes, todo um processo de tomada de decisão, porque se não precisa, né, mais de mim, se a IA que está fazendo, e aí, né? Onde eu fico no meio disso tudo? E aí, até escutar de vocês, trazendo o Dari de novo para a conversa, como que vocês têm visto, assim, a demanda, a procura, o interesse das pessoas olhando para as áreas de negócio, pode ser internamente e até externamente, os micro e pequenos empreendedores com esse uso da IA? Sim, tem tido mais uma vontade de usar, de experimentar, tem tido um pouco de receio? O que vocês compartilham para a gente com relação a esse uso e esse experimento? Então, é interessante que o fenômeno o avanço da IA, né, ela acaba repetindo algumas características, por exemplo, de outras implantações tecnológicas que aconteceram, de dados, ou até, sei lá, até tecnologias de transporte, enfim, né? Então, o que acontece? A gente tem um grande hype pela tecnologia, e depois que esse conhecimento começa a se estabelecer, e as empresas, enfim, começam a encontrar, né, no seu negócio como que eles vão utilizar isso, aí começa a ter um estabelecimento além do hype, e começa a gente ter ganhos efetivos de produtividade. Eu acho que, do mesmo jeito que cultura de analítica e gestão por dados, a gente tem que saber o que o negócio quer com isso. Uma grande parte desse processo de adoção é a empresa decidir o que ela quer com o IA, né? A empresa ou até o indivíduo, né? Porque a gente pode ter a decisão por IA no sentido de produtividade, eu vou ter maior produtividade no pessoal, do colaborador, enfim, né? E aí a gente entra em IA generativa, que pode ser por isso. A gente pode ter um uso de blending, né? Eu temos processos atuais e eu com o IA eu consegui uma agregação de valor maior, ou eu posso estar numa linha do extremo, que é na parte da pesquisa de ponta, de inovação tecnológica, com IA, com robotização, enfim, né? A gente está num momento que
algumas empresas de maior porte estão conseguindo aproveitar esse blend, né, incorporando IA na sua prestação de serviços, né, ou de comportamento do processo, principalmente, né, de comportamento do cliente ou jornada do cliente, mas a gente está num momento muito da produtividade, né, então, de conseguir produtividade. E é interessante que vocês falaram assim, que tem medo de adoção. Tem casos até em que existe uma visão pejorativa sobre o uso de IA. Não, mas ele fez essa tarefa com o uso de IA, como se fosse uma coisa ruim, né? E, na verdade, o princípio do avanço tecnológico é a gente ampliar nossas capacidades humanas, né? A tecnologia do avião nos faz andar mais longe, um Excel nos faz fazer contas muito mais rápidas. Apareceu a IA generativa, nossa, abriu uma quantidade de capacidades de produção, de insights que não iam. E é muito interessante, falando sobre agentes, né? Eu acho que nesse ambiente eu coloco o mercado, pessoas ainda não encontrou o grande potencial que a utilização de agentes na automatização de microdecisões ou de decisões de menor complexidade, liberando a capacidade humana para as decisões de maior complexidade, né? Então a gente tem um espaço sendo criado, que é esse boom, citando o Edu, né, o efeito da pandemia, né, tem o efeito dos agentes, ele ainda está em formação e ele tem um grande potencial, né, quando ele tiver efetivamente estabelecido, tanto para o indivíduo quanto para as organizações, a gente vai ter uma evolução muito grande na especialização da capacidade humana em decisões mais complexas, com maior facilidade de correlacionar variáveis, situações, e que a gente está se preparando agora, né? Eu acho que a gente está passando com os agentes algo parecido também com a nossa geração que viu a internet crescer e o que mudou nela, né? A IA e agentes, eles estão levando nós para um segundo evento desses, né? Mas só que com muito mais velocidade. Isso é bem interessante. Sim, e tem o tempo da gente se adaptar, igual você comentou, né? Porque realmente, se a gente for parar para pensar, de tempos em tempos a gente tem esses marcos de tecnologia. Gente, no início, ninguém sabia imprimir, né? Tinha que chamar alguém para te ajudar a fazer uma impressão. A pessoa que ficava no elevador apertando os botões para te levar a determinado andar. Uhum. Então, a gente passou por tudo isso. Só que agora o tempo tem sido cada vez menor. Então, como que eu me preparo, eu priorizo, eu sei qual é o objetivo que eu estou utilizando a IA, se daqui a 3 meses já é outra coisa. Eu nem tive tempo de digerir ainda e já vou ter uma nova tecnologia emergindo, né? Eu acho que essa que é a questão que acaba sendo talvez mais desafiadora nesse contexto atual. Deixa eu falar um negócio aqui nessa linha, Ana. Alguns meses atrás a gente teve um grande movimento aqui de capacitação interna numa dessas IA generativas aí. Então, as áreas sendo treinadas, muito legal, mas não deixava de ser um basicão. E aí, dentro dessa linha, eu sou muito impaciente com certas coisas, que esses clichês, você falou bem aí, tudo muito rápido, né? A sociedade, o pau torando, e aí chegava tive esse papo umas 2 vezes, né? Não, que legal o treinamento. É legal, né? Mas parabéns, agora você sabe fazer mais ou menos o que seu filho de 13 anos já sabe. Então, assim, você não pode se contentar com pouco, ficar se iludindo, tem que acelerar mesmo a curva, trabalhar o seu agente, assinar. Tem gente aqui que morria $20 ali de ChatGPT, cara. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, isso é um almoço aí, você destrava uma série de coisas legais que tem ali, testar as outras. A gente tem coisa aqui na nossa suite aqui de software que a gente usa. Enfim, então, queria pontuar isso aqui, porque a gente não está mais nessa época de clichê, de eu vou testar rapidinho. Não, cara, isso aí daqui 3 meses mudou tudo, coisa nova. Vocês viram aí o Véu 3, quando entrou fazendo aquelas imagens malucas, e daqui a 1 mês aparece outra coisa, daqui a 3 outra coisa, e você está aqui fazendo basicão de Copilot, sabe? Assim, não dá. E aí, só para... Quando você abordou com o Nodar, a gente fez uma pesquisa grande aqui, que aqui a gente também tem um núcleo de estudo e pesquisa, e a gente soltou 1 mês atrás a pesquisa de transformação digital. Se não me engano, 6, 7 mil respondentes, uma pesquisa muito boa. E a gente mergulhou na IA. Então, só para trazer aqui vou até ler aqui, porque é muito número, mas legal. Olha só, a gente já tem
51% dos respondentes já usa alguma IA generativa. ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Gemini e tal. Isso é um número surpreendente. E IAs que as pessoas não sabem que são IA, GPS, isso aí já está universalizado, né? Ferramenta IA de imagem, de brincar com imagem, tal, 44%. Chatbot no WhatsApp, 41%, também achei incrível. O pessoal já está... E aí eu percebo bem o Instagram hoje, quando você entra em alguma oferta ali, algum impulsionado, fale conosco, ele abre o WhatsApp, já vem setado ali, né? Isso aí está muito... E aí outras coisas, como questões de automatização de casa, eletrodoméstico inteligente e tal, ali na faixa de 20 e poucos por cento. Eu achei um número incrível. Uma pesquisa que pega MEIs, microempresas, achei incrível. A curva das empresas de pequeno porte um pouco mais acentuada, dos MEIs menos, mas como média, eu acho que para um negócio que explodiu aí há 2 anos e meio, eu achei interessante a curva de utilização aí pelo empreendedor, pelo pequeno empreendedor. Sim, chama a atenção mesmo. Bem legal ter esses resultados, porque acho que até quando a gente vai falar em outros lugares, né, sobre cultura analítica, tomada de decisão baseada em dados, principalmente a pequena empresa e o pequeno empreendedor tem, às vezes, o receio de isso não é para mim. Isso é para a empresa grande, né? Isso é para multinacional ou empresa que é grande. E não, muito pelo contrário. Olha você, talvez, né, o famoso eu keep, eu presa, tendo ali 10 agentes trabalhando com você, para você. No passado, você não tinha essa facilidade. Poderia até fazer, mas seria completamente difícil e mais demorado. Hoje, você pode fazer de uma forma razoavelmente simples, criar um agente e automatizar todo um processo que seja de contato inicial com o seu cliente. Né, e fazer ali uma análise do que ele quer, indicar um produto, uma oferta. Aquele agente vai estar ali trabalhando 24/7, faça sol, faça chuva, independente do que acontece, né? Ele vai estar ali com um bom humor para te atender. E no passado a gente não via isso. Então eu acho que hoje até as pequenas empresas podem se beneficiar e muito, né, dessas tecnologias que a gente tem de fácil acesso, que no passado era mais difícil. E eu acho que tem até mais um ponto aqui, que, assim, a gente está falando de agora criar agentes, criar softwares, criar aplicativos, criar sites e coisas do tipo, sem saber de programação, né? Que sempre foi uma barreira. Então, assim, a pessoa fala, eu gostaria de fazer isso, isso e aquilo. E tem ferramentas hoje em dia que geram aquilo para você que você imaginou. E aí, obviamente, que as pessoas mais técnicas vão falar assim, não, mas calma lá, tem problema de segurança, tem problema com isso, com aquilo, o código que não funciona da melhor forma. Sim, tem. Primeiro, isso é uma curva que está melhorando. Então, em breve, talvez não tenha. Segundo, eu acho que quantas vezes alguém já teve a experiência de pedir para fazer alguma coisa para uma área ou para uma empresa que contratou ou qualquer coisa do tipo, e quando chegou no final, não era exatamente aquilo que ela queria, né? Então, assim, eu acho que isso traz a possibilidade de você testar, aprender e gerar coisas muito mais rápido. E aí, assim, ok, se eu tiver que dar escala nisso, colocar em produção, qualquer coisa, eu posso pedir para alguém desenvolver seguindo as normas, seguindo as coisas todas necessárias. Porém, eu já tenho uma coisa pré-definida, pré-testada, muito melhor e muito mais organizada do que eu conseguia fazer há alguns anos atrás, né? Só conversando. Então, acho que e de uma aqui é um forma muito ponto rápida. importante. Isso. Não, e a gente tem que lembrar que lá atrás, quando começou a coisa de inteligência artificial, uma das primeiras coisas que foi implementado quando começou a trabalhar com imagem era a pessoa que fazia o diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama ou coisas do tipo, diagnóstico por imagem, né? Você colocar a imagem e o algoritmo responder para você o que a pessoa tinha ou não. E lá atrás... E lá atrás, uma das coisas que falaram era o seguinte: não,
as pessoas que fazem diagnóstico por imagem, os médicos que fazem diagnóstico por imagem, vão ser substituídos muito rápido. E a gente tem aí quase mais do que 10 anos essa história, essa conversa, né? E hoje em dia, esses são os médicos que fazem mais uso da inteligência artificial e que não tiveram o seu trabalho tomado pela IA. Né? Pelo contrário, eles entenderam como funciona e aquilo foi integrado no trabalho deles, então o trabalho ganhou mais qualidade, mais velocidade, mas ele não foi substituído. Então, eu acho que a gente também tem que pensar por esse lado, né? Sim, é a combinação. Bem interessante isso que você falou, e o meu pensamento ele fecha assim, numa nova tecnologia, né, a gente tem que entender quais são as capacidades humanas que ela potencializa, né? Não é uma substituição, é onde que ela vai se encaixar no ser humano para potencializar. Olha, inteligência artificial, né? Olha, ela caminha para uma linha que ela potencializa nossa capacidade de aprender e aplicar conhecimento. Então, e isso vai muito forte. Olha, aprender como identificar visualmente como fazer um diagnóstico visual de uma forma rápida e como aplicar um conhecimento de como identificar rápido, né? Essa ampliação dessa capacidade acaba dando esse novo viés que de não substituição, né? Mas de amplificação. Exato. Gente, acho que assim, toda essa história a gente trouxe pontos muito positivos. Mas a gente tem o outro lado da moeda também, né? Que são muitas das consequências e impactos que IAs que estão em produção, vou falar que a IA tá gerando isso, mas né, como uma consequência mesmo desse uso. Né? Então tem toda a questão de viés, tem toda a questão de segurança que o Edu trouxe, de compliance e, enfim, inúmeras aqui. Como que vocês veem esse impacto, né, do uso da IA e de novas tecnologias dentro das empresas? A gente precisa começar a estabelecer comitês de ética, comitês de IA, quais assim as boas práticas e como que vocês veem esse tema ser tratado hoje, desde né, um micro pequeno empreendedor até uma organização um pouco maior. Como que a gente se prepara para essas consequências? Tem um estudo recente, né? Acho que foi da MIT, que até soltou que o cérebro humano estava diminuindo um pouco todo esse poder de aprendizagem e tudo mais, com pessoas que estavam usando o chat GPT. Então, traduzindo, a gente vai ficar mais burro com o uso da IA? O que vai acontecer, né? Como que a gente pode minimizar um pouquinho, talvez, esses efeitos, impactos que a gente não quer ver? Eu vou puxar essa conversa só porque eu acho que, de novo, vai cair no ponto que eu comecei ali, que a gente ainda está descobrindo algumas coisas. E acho que sim, se a gente usar a inteligência artificial como o Deus, o oráculo que sabe tudo e que dá sempre a resposta certa e que é um ser inteligente, sim, a gente vai ficar mais burro. E não necessariamente porque ela vai dar a resposta errada, tá? Mas porque a gente vai sempre viver, e a gente tem que lembrar que toda IA ela é construída assim, com dados do passado, né? Vai ser difícil a gente criar coisas novas. Então, acho que se a gente estiver esperando desse jeito, sim. Agora, se a gente usar isso de forma, de novo, que a gente chama aqui, né, no Instituto de híbrido, a pessoa mais a máquina, juntando o poder, juntando a inteligência, eu acho que aí a gente passa a ter a decisão aumentada, a gente passa a ter uma profissão aumentada, vai mudar o que a gente faz, o que a gente não faz, e não é difícil a gente imaginar isso. Se a gente pegar assim, quantos números de telefone você lembra de cabeça hoje? Antigamente, né, eu sabia um monte de telefone. Hoje em dia, não. O celular ele já é uma extensão do nosso corpo, ele é uma extensão do nosso cérebro. Você delega os números de telefone para ficar guardado lá no celular, né? Então, assim,
qual é a parte que a gente vai delegar para IA e qual é a parte que a gente vai manter conosco, assim. Esse é um terreno que a gente ainda está descobrindo, eu diria, né? Eu posso adicionaria pontuar um um negócio pensamento. aqui? Pode. Não, vai lá, pode ir lá, vai lá, Natan. Eu vou pegar o gancho do Edu, porque é interessante. Eu adicionaria isso, a ideia de que a nossa inteligência não é um jogo de soma zero, né? Ela não é uma inteligência única que vai subir ou vai descer. Assim, o exemplo disso é, por exemplo, o Google, né? Antes de motores de busca, de ferramentas da internet, uma das capabilities individuais, uma das competências individuais que mais era valorizada era a memória, que tinha pessoas que tinham uma alta capacidade de lembrar de coisas. E agora competências que era ocupado por isso, né? Então a gente vai abrindo uma quantidade de outras inteligências que talvez a gente ainda nem descobriu que a gente precise ter, né? E também a gente cai numa linha que na organização a gente vê uma governança, né, uma ética do uso, que governança muitas vezes eu vejo pejorativamente como um freio, mas na verdade ela é um cinto de segurança para você andar mais rápido, né? E também existe essa governança no sentido de políticas de relacionamento de uso já individual, né? Eu vou usar isso, eu vou usar a minha IA para produzir, para crescer, ou vou ficar numa IA entretenimento? Eu posso, tudo bem, mas também eu posso ter outros desenvolvimentos, né? Boa. Vai lá, Espínola. Não, eu vou contradizer um pouco essa questão aí da IA não vai extinguir e tal. Vamos lá, eu tenho muita proximidade com duas áreas. Eu sou advogado de formação, então tenho muitos amigos e tal. E a gente vê nos escritórios maiores, tá, que tem uma estrutura de trabalho mais processualizada e mais otimizada, que conta com paralegais, pessoas de pesquisa, pessoas que fazem uma pré-construção de peças. A gente vê nitidamente que essas pessoas ganham uma eficiência gigantesca, ou seja, o escritório precisa de menos dessas pessoas, correto? Então você vai ter uma otimização do mercado e vai ter gente passando aperto que vai precisar evoluir, se reinventar, renichar e tal. Então a Ana citou bem aí que hoje nós não temos mais assessorista, nós não temos mais datilógrafo, o Windows tirou emprego, o computador tirou emprego, o Office tirou emprego, tem o smartphone tirou emprego. Eu acho que essa questão, e na comunicação também, outro nicho que a criatividade, né, e as possibilidades infinitas que estão na mão de todo mundo hoje, também estão otimizando demais a produção, a linha de produção de designers, de pessoal que constrói campanhas, do pessoal do criativo e tal. Então, e se a gente escarafunchar bem, a gente vai ver isso em várias outras. Então, você pode não extinguir o advogado, mas, cara, você muda drasticamente várias funções ali na cadeia de valor dos escritórios de advocacia. A mesma coisa em um monte de lugares. E aí eu tenho medo, tenho um receio, assim, que é você ter, e aí, perigo que eu passo. Como eu não me considero um heavy user ainda, mas eu já estou chegando lá. Mas, cara, a comodidade, a hora que você se funde, você cria simbiose, você cria o seu agente, você cria o seu funcionário, e esse trem tá azeitado, a conveniência que a gente tem para a gente criar uma dependência, para a gente perder a criatividade, é um perigo. É um perigo. Eu acho que é um perigo. A gente tem que se monitorar, a gente tem que se desafiar para a gente simplesmente, porque está cada dia mais, as minhas experiências são, cada dia mais eu tenho menos necessidade de conferir os negócios que eu peço, sabe? Eu uso texto, eu uso imagem, eu uso vídeo, eu faço coisa profissional, coisa de brincadeira, faço as assinaturas, Cara, agora estou partindo para os textos mais adensados, até pensando em escrever livro. Cara, e aí tá bom demais o negócio. E eu acho que se você Espínola, não ficar esperto, você fica. E o brasileiro, veja bem, o brasileiro médio não é um ser de alta eficiência produtiva, profissional. A gente, como sociedade, se a gente tem N, né? Então, assim, a gente, só para vocês terem uma ideia, a empresa brasileira média
ela tem metade da produtividade de uma empresa americana ou europeia de alta performance, e a pequena empresa tem metade da produtividade da brasileira. Por falta de processos, por falta de tecnologia, por falta de educação básica, de uma formação básica que expande os horizontes, nem se diga ainda a educação profissional, a educação superior, a educação técnica, né? Então é tenso isso, e na hora que esse trem encaixar na vida das pessoas como está encaixado na nossa, será que a gente não vai criar uma dependência? E uns, né? Enfim. Acho que a Mas vigilância, né, vai ser talvez uma habilidade importante, ser autovigilante desse uso. Autocrítica, né? Sim. Autocrítica e você se cobrar também, você nunca perder de vista o que você está construindo para si como profissional, como empresário, como professor, como estudante. Uhum. Mas assim, Spinola, eu entendo e até concordo com os seus pontos. Eu entendo que as atividades vão mudar. Eu acho que as pessoas não vão ser substituídas. Então, assim, quem vai ser substituído, quem vai deixar de ter o emprego e assim por diante, são as pessoas que ficarem acomodadas, Não, né? claro, Porque sim. quem parar para pensar no processo de um jeito melhor, quem pensar numa forma de construir o agente melhor, quem fizer isso, de novo, a atividade vai mudar, né? Eu tenho falado, Mas a eu tenho falado pessoa isso. ainda, Se você eu não quer entrar sinto que no, ela ainda vai ser importante, né? quem não quiser entrar nesse debate de que vai extinguir, não vai extinguir, pensa o seguinte: então, pelo menos escolha trabalhar com quem usa, em detrimento de quem não usa, de quem é eficiente, em detrimento de quem não usa. E deixa o debate, deixa a realidade correr. E escolha estar com pessoas que saibam usar, que se desafiem, que sejam criativas e curiosas, e pensem naquela coisa do pensar digital, né? Pensar digital primeiro. Né? Exato. Acho que é uma ótima dica, porque cenas dos próximos capítulos, né, gente? A gente não tem a resposta. Gente, para a gente fechar, jogo rápido. Queria que vocês trouxessem uma palavra que definisse, que fosse um desejo de vocês, um conselho para o futuro das organizações analíticas. Qual palavra você traria para o futuro das organizações analíticas? Edu, vamos lá. Não deu nem tempo de eu pensar aqui, né? Uma palavra para o futuro das organizações analíticas, eu acho que estou na dúvida entre aprender e conhecimento, porque eu acho assim, para os indivíduos, talvez a minha palavra seja aprender. Aprenda a aprender. Para as organizações, a minha palavra é conhecimento. Aprenda a gerenciar o conhecimento da organização, porque isso vai ser o ouro do futuro, vamos dizer assim, né? Boa. Vamos lá, Nodari. Eu vou seguir porque quase que o Edu roubou meia palavra, né? Porque eu vou em duas juntas, né? Eu vou no aprender rápido, mas não no sentido que a gente tem que aprender rápido a nova tecnologia ou a IA, mas as possibilidades que cultura analítica estão por dados, cultura analítica, IA, nos dão de aprender rápido, tanto como empresa ou como indivíduo, né? Elas nos ajudam. Né? Até no debate da nossa substituição, não, olha, o principal uso de IA no indivíduo é para aprender, né? É muito bom. Então, eu vou no aprender rápido, duas palavras. Boa, vai lá, Spínola. Eu vou numa palavra que é pouco convencional, eu vou falar fascínio. Eu queria que as pessoas fossem fascinadas com tecnologia. Eu, como um grande emocionado, eu sou mais do que fascinado, eu sou emocionado. Eu queria que as pessoas despertassem, tivessem esse fascínio com tecnologia e tudo que ela pode gerar, tudo que ela gera para nós. Né? Porque do fascínio você gera um engajamento, uma admiração, aí isso, vontade de entrar, de usar, e eu acho que é uma palavra que tem a grandeza do que a tecnologia é na nossa vida e vai ser cada vez mais, e nem sei se tem como ser cada vez mais, já é, a gente já está num ápice que é... Então eu queria que as pessoas façam, igual elas são fascinadas por outras questões, muitas vezes até banais, né, e movem montanhas por isso, tinha que ser pela tecnologia também, descobrir, se posicionar e
e viver isso. Viver isso, não é, eu acho que é mais do que aprender, é viver. Boa. Eu acho que, pessoal, para a gente fechar, algo que ficou muito claro, não só nesse episódio, mas ao longo de toda a nossa jornada, é que ser uma pessoa mais analítica, ser uma empresa mais analítica, não é mais uma vantagem competitiva, é uma condição de existência para os negócios, de continuidade para os negócios, falando de futuro. Então, trabalhar pensamento analítico, curiosidade, junto dessa capacidade que a gente trouxe de testar, errar, aprender e a entender como que dados e IA se encaixa no que você faz hoje, é com certeza uma das habilidades fundamentais, né? Discutir esses temas, priorizar esses temas, entender o propósito de uso dentro de comitês, então envolvendo, e aqui a gente não está falando de discussões técnicas, né? Mas tem que envolver vendas, compras, jurídico, RH, TI, e principalmente, acho que aqui até fazendo gancho em qual seria a minha palavra, acho que seria adaptação. Acho que ser uma estrutura e uma pessoa adaptável, moldável, é crucial para esse futuro cada vez mais analítico, né? Acho que é algo que a gente está levando de lição aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que a gente está encerrando com chave de ouro essa série dentro do Decodificando a Jornada Analítica. E nos vemos numa próxima, pessoal. Até mais. Obrigada. Valeu. Valeu, pessoal.